vamos entender como fazer um cálculo para calcular peso aparente. Um elevador tem uma balança em seu assoalho. Uma pessoa de peso real P e massa M está sobre a balança. A força apresentada pela balança é chamado peso aparente. Então, quais são as possibilidades do peso aparente? A primeira é o seguinte: o elevador subindo, acelerando. O elevador descendo e acelerando. Outra, no momento em que o elevador ele sobe e começa a desacelerar para parar, e o momento em que o elevador desce e desacelera para parar. Então, o peso aparente vai levar em conta as seguintes situações. Tem que verificar a aceleração. Se ele está em aceleração ou se ele está desacelerando. Se ele parte do repouso, se ele está subindo em movimento retilíneo uniforme ou se ele está descendo em movimento retilíneo uniforme. Então aqui tem o nosso homenzinho numa balança, que é essa parte aqui de baixo, dentro do elevador. Então quais situações que ele vai poder passar por essa situação? Uma delas é o momento em que ele está no elevador e esse elevador está subindo, acelerando. Nisso eu tenho o peso, tem a tensão do cabo, que vai ser a tensão que vai estar fazendo esse movimento. A aceleração ela está crescente, então a velocidade também está crescente. Então nesse caso, o que vai acontecer? O peso aparente nesse caso, ele consiste de PA, que é o peso aparente, é igual ao peso mais massa vezes aceleração. Então, nesse caso, o peso aparente ele é maior do que o peso normal do sistema em si, né? Agora vamos ver, nesse caso a aceleração está sendo positiva, ele está acelerando, né? E no caso da aceleração estar negativa, está desacelerando até um ponto que ele vai chegar em repouso. Então, nesse caso, o que nós vamos ter diferente do gráfico anterior? Primeiro, nesse caso aqui, o A está acelerando. Agora o A aqui está desacelerando. A velocidade está subindo, né? A velocidade aqui está descendo. Então, existe uma diferença entre essas duas variáveis. E quando ele também está descendo, o que acontece? A aceleração está diminuindo e a velocidade está diminuindo. E aqui está diferente. A aceleração está aumentando e a velocidade está diminuindo. O que nós verificamos agora no peso aparente nesse caso? Então a aceleração está diminuindo, então ele está chegando no ponto quando ele está subindo, então ele está chegando no ponto quando ele está descendo. Então o peso aparente é igual ao peso menos a massa vezes a aceleração. Então a gente pode verificar nesse desenho aqui de cima que é como se ele pressionasse a balança. E nesse desenho aqui de baixo é como se ele deixasse a balança mais solta, né? Então, em resumo, o peso aparente depende da aceleração do elevador, não depende da velocidade, nem se está subindo ou descendo. O peso aparente é nulo quando a aceleração for para baixo e em módulo igual à gravidade. Então, o peso aparente, no caso, quando está acelerado, o peso aparente ele é maior do que o peso. E quando ele está numa aceleração negativa, ou desacelerando, o peso aparente é menor que o peso real. Certo? Apenas isso. Made with Doodlecast Pro.